E nós precisamos seguir essa mudança, atualizando o conhecimento em grupo para qualificar cada componente do nosso setor. Ele sendo integrador ou fabricantes de soluções para segurança e tecnologias. Mas não queremos apenas reproduzir ideias. Queremos evoluir. Queremos avançar. Seja parte desse avanço. Seja CD. Muito bom, pessoal. Então, dando continuidade ao nosso bate-papo aqui de novo, não posso me ausentar de agradecer e enaltecer os nossos patrocinadores, a Hikvision, Empório da Segurança, WeSafer, Safe Company, a ECTS Security, Alliant, Invenze, SDC, Ogin e a Quick Easy. Tá certo? Muito obrigado por estar ajudando a gente a tornar esse evento aqui possível. E, de novo, a gente tem mais um painel aqui. Esse painel que entra agora provavelmente é o que eu vou me vestir mais seguro aqui em cima, mas na sequência teremos o último painel e no intervalo dos dois nós vamos fazer a premiação da Alexa, proposta aqui pela Avantia, tá ok? Então, para participar aqui, a gente vai convidar a Ellen Pompeu, o Beni, não vou falar o sobrenome do Beni, vocês podem imaginar aí, o Roberto Costa e também o Alex Becker, por favor. Muito bom. Nesse bate-papo agora, a gente vai falar a respeito de segurança executiva, tá certo? E eu vou convidar novamente vocês, por favor, começando de lá para cá, para vocês se apresentarem para o nosso público. Olá, pessoal, muito boa tarde. Obrigado pelo convite. É uma honra de estar aqui com vocês, dividindo aqui esse espaço aí para que a gente possa multiplicar conhecimentos. Então, é um prazer enorme de ver todos os amigos que estão aqui. Esperamos aí fazer valer a pena esse tempo aí que vocês estão despendendo aí conosco. Eu sou o Roberto Costa, do The First Consultoria. É uma empresa que existe aí há quase 30 anos e nós promovemos projetos de segurança e essencialmente, proteção de pessoas. Então, espero aí poder contribuir bastante aí com o nosso bate-papo. Olá, pessoal. Eu sou Alex, da Embaixada do Reino Unido no Brasil. Agradeço a presença de todos vocês e vamos bater um papo gostoso sobre segurança pessoal. Olá, boa tarde. Eu sou a Ellen, da ICTS Security. Uma boa tarde a todos. Obrigada pelo convite. Eu estou há 18 anos na ICTS. A ICTS é uma empresa também há 30 anos no mercado, que inicia suas atividades justamente com a proteção executiva, né? E nós somos uma empresa de gestão e inteligência de segurança para pessoas, famílias, executivos, expatriados, para o seu patrimônio, nas casas de veraneios e também em todos os seus negócios, né? No ambiente corporativo como um todo. Boa tarde a todos. Meu nome é Beni, sobrenome Schlesinger. Estou há 25 anos atuando na área de segurança, já passei por algumas empresas. Atualmente respondo pela área de segurança da Península Participações e vai ser um prazer enorme a gente discutir esse assunto que eu adoro e vivo dia e noite. Bom, pessoal, para a gente começar aqui esse tema, brigadão. Para a gente começar aqui esse tema, a primeira coisa que eu acho que é importante a gente deixar claro, né, dar uma desmistificada a respeito do que é a segurança executiva, tá certo? Então, por favor, expliquem para a gente aí de uma forma mais que a gente possa realmente trazer isso para o nosso dia a dia, por favor. Fiquem à vontade de quem vai começar. Bom, eu vou começar aqui, vocês me ajudam a complementar, né? Então, a primeira mensagem que se remete à proteção executiva
fica muito ligado ao corporativo, ao C-level, à diretoria, assim como um todo. E não é isso, não é somente isso, né? Acho que vai muito além disso, né? A gente fala de pessoas, tem famílias protegidas, temos celebridades, tem pessoas importantes, tem pessoas que vêm ao Brasil para ter uma estadia por um período. Então, assim, é muito maior do que somente no ambiente empresarial. Alô? Complementando o que a Ellen falou, a proteção executiva, isso pode acontecer ou pode ser necessário por diferentes motivos. Pode ser por causa de quem a pessoa é, pode ser uma pessoa famosa, pode ser um político, pode ser da realeza do Reino Unido, ou pela posição que a pessoa ocupa, porque é um executivo de certo nível, então é um dos ativos da empresa, é um ativo importante da empresa, então faz parte da segurança corporativa. Pode ser por causa do que a pessoa tem, pode ser uma pessoa que simplesmente tem um patrimônio muito alto e então precisa de proteção adicional. Então, acho que a proteção executiva, embora executivo pode parecer que vem do corporativo, não necessariamente é somente isso, né? Que não está funcionando. Acho que é legal a gente desmistificar também o nome, né? Quando a gente fala proteção executiva, por trás desse nome tem algo talvez não tão bonito, mas que é a segurança pessoal, né? E entra nessas questões que o Alex apontou super bem, né? O motivo, o risco, tudo que você tem por trás disso. Mas quando você fala em segurança pessoal, vem aquela imagem, né, do executivo dentro do seu blindado, aquela escolta, aquela força de trabalho, aqueles agentes grandes, todos dentro dos seus ternos apertados, com cara de bravo, indo para cima e tal, de forma bem agressiva. E quando, na verdade, eu gosto muito de desmistificar isso. A partir da hora que você consegue, dentro de uma empresa, ou com uma família, ou com seus amigos, falar, olha, quando você estiver no trânsito, deixa o teu notebook, deixa a sua mala, mesmo que seja a mala da sua academia, no porta-malas. Deixa a janela fechada, a porta travada. Então, você não tem um sistema ali enorme de segurança pessoal, com agentes bem treinados e tal, não sei o que lá, mas você está cuidando do teu patrimônio, né, do carro, da mochila, do notebook, do equipamento que você está transportando, mas mais do que isso, você está cuidando da tua própria vida. Você está fazendo a tua própria segurança pessoal. É claro que quando escala, né, vai para uma celebridade, vai para um executivo e tal, você tem outros atributos, outros artifícios que você acaba usando. O carro blindado, a escolta, avançado, informação, gente disfarçada dentro dos eventos. Existem os mais altos níveis de segurança, de proteção executiva ou de segurança pessoal que a gente possa entender. Mas eu gosto de desmistificar isso, porque a partir da hora que a gente está tomando aquele cuidado de trancar a porta, de no trânsito não andar com o celular na mão, né? Tem a questão do celular, tem a questão do risco do patrimônio, daquilo que você está levando, mas com certeza a preocupação maior é com a vida, com a tua própria proteção, né? Então, eu gosto de tirar essa questão hollywoodiana, né? De achar que segurança pessoal é só quando você tem uma equipe bem preparada e uma grande estrutura de segurança. Não, pequenas ações no dia a dia, você está cuidando da sua segurança pessoal, está cuidando da segurança pessoal da sua família. E acho que fazer um gancho também para o Roberto, que eu sei que ele é mestre nessa parte, que é a parte de conscientização de segurança, né? Quando a pessoa passa a entender que uma postura correta dele, dos seus familiares, dos seus amigos, ou, por que não, dos executivos da empresa, pode reduzir absurdamente o risco de segurança. Parece que tem um livro que fala sobre isso, não tem? Eu já ouvi um livro aí, tenho no meu acervo um livro que fala sobre segurança como estilo de vida. Um bom livro, hein? Existe um lado romântico, né, do guarda-costas. Aliás, quem gosta do lado romântico, vai sair agora um musical, né, num teatro aí, que vai tratar justamente do filme que foi lançado lá em 92, né, que, aliás, foi um problema para a gente. Eu trabalhava na segurança pessoal de famílias de governadores.
Então, tudo jovens, né, de óculos escuros, bem vestido, e a mulherada lá ficava doida lá com aquele monte de guarda-costas querendo tirar foto com a gente, querendo autógrafo, né? E vai sair o musical agora. Tem um lado romântico do guarda-costas, agora tem um outro lado prático. Imagine você agora tendo que dividir a sua agenda com alguém, falar para onde você vai, alguém vai antes fazer alguma análise de riscos, alguém vai falar o que você pode e não pode fazer. Como é que você acha que você se relacionaria com isso? Essa é uma questão importante, que é o desmistificar isso. Aliás, eu trabalho com isso há quase 40 anos, né? Eu tive apenas uma situação nesse período todo em que alguém queria proteção executiva porque achava bonito, não por conta de risco de nada, né? Então, é uma questão técnica, né? Como é que nós vamos implantar um negócio desse, dimensionar uma estrutura adequada, colocar isso dentro de um protocolo de gestão? É uma atividade essencialmente de gestão. Nós estamos falando lá do homem que está operando ali, da mulher. Aliás, como é que você se sentiria tendo uma mulher fazendo a sua segurança? Você se sentiria bem? Você se sentiria seguro, segura? Para as mulheres, imagina você, menina, você estaria recebendo agora a proteção de uma outra mulher que está ali te acompanhando. Olha, fique tranquila, doutora, se acontecer alguma coisa aqui, eu estou aqui para te proteger, né? Como é que você se relacionaria com isso? Então, tudo isso é um protocolo de gestão. Como é que nós vamos dimensionar qual a estrutura de veículos, de gente, de câmeras, de vigilância, de monitoramento, rastreamento, gestão de crises, atividades operacionais, de inteligência. Então, o desmistificar é isso. A gente saiu um pouquinho dessa questão de Hollywood, como, né, o Beni comentou, e entrar em vários aspectos de risco, né? Então, será que eu estou efetuando uma análise de riscos adequada no sentido de promover um dimensionamento adequado para esta família, né? Eu vou colocar lá eu tenho um executivo que tem lá uma idade, aí nós entramos na questão do perfil profissiográfico. Como é que eu consigo colocar lá, por exemplo, um jovem que aguenta balada, ele vai dormir lá às 7 horas da manhã, e colocando um agente de segurança, um vigilante de segurança pessoal privada que tenha 40 anos de idade, ele não vai aguentar. Então, quando a gente fala de desmistificar, de dimensionar adequadamente, nós estamos falando de um processo amplo de gestão, um processo estratégico, que pode ser corporativo, né, como pode ser também pessoal, um artista, de repente uma família que está se sentindo insegura. Então, são aspectos que nós, gestores, nós devemos analisar de maneira que a gente dimensione adequadamente esse recurso na vida das pessoas. Porque, em teoria, ninguém gostaria de ter segurança pessoal, alguém seguindo alguém. Todo mundo gostaria de viver numa casa sem muro, sem fechadura, não precisar pagar seguro, mas, infelizmente, o mundo apresenta muito mais riscos a ponto de precisar de uma proteção pessoal. Já que você falou de análise, né, como é que a gente começa uma análise de risco? Por onde isso começa? Como é formado o conceito pelo qual a gente vai montar essa gestão em cima da situação encontrada? Bom, se a gente está falando, por exemplo, de uma empresa, de uma organização, a empresa, se tem uma estrutura, um programa de segurança, deve ter um programa, uma política de segurança pessoal para todos os funcionários, para todos os membros. Mas, por algum motivo, tem algumas pessoas dessa empresa, pode ser pela posição que ocupam na empresa, pode ser pela figura, uma figura pública dentro de uma organização, dentro de um governo, precisam de segurança adicional. E como que é isso identificado? Ou seja, a gente parte de uma análise das ameaças que essa pessoa pode ter. Então, por que essa pessoa possui um risco adicional? Porque tem certas ameaças que a gente precisa analisar. Então, por causa da posição que ocupa, por causa do perfil da pessoa, precisamos fazer uma análise de quais ameaças existem especialmente para essa pessoa. Quem são os possíveis adversários, quais são o poder que eles têm, os meios que eles têm, a capacidade que eles têm de fazer aquilo, e quais são os processos e as medidas de segurança que a gente já tem para, de alguma forma, mitigar isso. Quais são os nossos controles internos? Em base a isso, eu preciso criar uma matriz de risco. Então, qual é a probabilidade disso acontecer? E se acontecer, qual é o impacto que isso traz para a pessoa, para a empresa, para a organização? Então,
eu faço a minha matriz de risco e, dependendo da probabilidade de impacto, é a estratégia de mitigação que eu vou implementar e o recurso que eu vou destinar para isso. Então, o recurso que eu vou utilizar não é simplesmente que eu vou assim, eu vou colocar um time de proteção pessoal ali, blindado e acabou, tá tudo certo. Não, será que é necessário? Talvez não seja, e eu estou utilizando o recurso à toa. Obviamente que não é somente também análise de risco, não é somente qual é a probabilidade disso acontecer, qual é o impacto. Não, tem muitas variáveis que a gente precisa analisar para chegar na probabilidade, no possível impacto, para depois a gente traçar as medidas para mitigar isso. E uma das medidas pode ser um programa de proteção executiva especial para aquela pessoa. Então, mas isso, a base de tudo isso é a análise de risco. Senão a gente vai estar utilizando recurso à toa ou protegendo uma pessoa menos ou a mais do que precisa, né? Ellen? Não, exatamente. E complementando nessa visão da análise de risco, ela é extremamente importante, né? Esse lado da inteligência cada vez mais apurada hoje em dia, ela é fundamental. É fundamental para que você faça todas essas avaliações, o cenário, o modus operandi, quem é o inimigo, onde está o contexto, qual é a localização. Enfim, aquele profundo mergulho, de fato, do acontecimento e do cenário, né? Então, exatamente o que o Alex comentou, você coleta todas essas informações para que você possa tratar exatamente o alto risco, o médio risco e saber lidar com os demais, né? É algo muito complexo, porque a gente está falando exatamente de vidas, né? De pessoas, e que nesse contexto como um todo, no nosso ponto de vista, de novo, e sublinhando a inteligência hoje em dia, correlacionada com todas as informações, com os órgãos públicos que a gente tem, ela acaba se tornando primordial para que a gente tenha, de fato, uma análise de risco concreta. E é interessante a gente reforçar assim, essa análise de risco, ela não pode ser algo estático. Ela não é escrito na pedra, né? Então, dependendo do momento que o país está passando, dependendo do momento que a empresa, que aquele executivo está passando. Vou dar um exemplo aqui que é público, né? Você pega os executivos da Americanas, nesse momento, né? Então, o grau de risco de segurança pessoal dos executivos da Americanas, nesse momento, aumentou muito. Não sei exatamente qual é a política de segurança lá, acho que não é a ideia da gente entrar nessa discussão, mas o que a gente não pode é ter um programa de proteção executiva estática. Não, eu tenho 2 agentes que seguem ele para onde ele for. Como assim? Né? Então, quer dizer, se ele for ir numa comunidade carente, fazer entrega de cestas básicas, numa ação comunitária e tal, 2 caras é suficiente. Agora, se ele for num almoço na casa do irmão dele, 2 caras é o suficiente. Quer dizer, independente do local que ele está, do risco que ele está passando e tal, eu tenho um sistema fixo e único? Não, isso não é uma verdade. Então, essa análise de risco e esses sistemas de proteção, eles precisam ser revistos em tempo real. Então, qual é o executivo? Qual é a próxima questão na agenda dele? Isso tem que ser... Né? Ele vai para um estádio de futebol, como vai acontecer comigo na semana que vem. Ele vai no estádio de futebol. Qual é o risco para essa pessoa no estádio de futebol? Qual é o estádio de futebol? É para o time que ele torce? Não é para o time que ele torce? Ele vai ficar num local mais reservado? Ele vai ficar numa geral? Ele tem um acesso exclusivo ou ele tem um acesso que ele vai entrar lá com todo mundo? Ele é benquisto pela torcida ou ele não é benquisto? Quer dizer, são uma série de outras questões que, às vezes, numa análise de risco propriamente dita, a gente não olha, mas que a gente tem que observar. E como a Ellen falou muito bem, o uso da tecnologia, hoje, fontes abertas, redes sociais, o que estão falando desses executivos? Com certeza, se a gente pesquisar ali sobre Americanas, já que eu usei o exemplo, deve ter bancos credores, pessoas que estão devendo e tal, não sei o que, ela fala, se eu encontrar com ele na rua, ele vai ver e tal, morrendo de raiva dele. Então, o risco aumenta. Então, observar também as redes sociais, Dark Web, Deep Web, a gente tem que usar todos esses elementos em tempo real para rever o grau de risco daqueles executivos, daquelas pessoas que a gente está se propondo a proteger. E uma questão bastante importante também, quando a gente fala de risco, uma questão, assim, dá para fazer levantamento, utilizar métodos, né, objetivos ou subjetivos, para poder a gente
ter um conhecimento a respeito daquele risco, mas tem uma questão que é o risco para a pessoa e o outro é o risco para a instituição. Quando nós estamos protegendo algum presidente, algum governador, né, algum prefeito, nós estamos protegendo não a pessoa, mas aquela instituição. E da mesma maneira nas empresas. Então, por vezes, nós estamos destinando alguns recursos importantes da empresa para proteger aquela posição, porque se acontecer alguma coisa com aquele executivo, vai afetar não apenas a questão pessoal, mas sim a instituição como um todo. E também dada a dificuldade de contratação de alguém naquela posição. Hoje, uma contratação de um presidente, ela vai levar, por vezes, mais de um ano. É um custo milionário de contratação para poder colocar alguém naquela posição. Então, quando nós estamos tratando de análise de riscos, nós estamos tratando, de repente, aquela pessoa em particular, ela não tem um risco específico dela, pessoalmente. Porém, a instituição, aquela posição que ela ocupa, vai oferecer um risco também para ela por conta disso. Então, ao desenvolver esse trabalho de análise de risco, como foi discutido aqui, é mais do que apenas um método, mais do que a gente olhar números, mas também a gente olhar estrategicamente para essa posição. O quanto a boa vontade do assegurado influencia, né, nessa análise? Claro que muitas vezes a gente não tem como saber na análise inicial, né, talvez só com o dia a dia. Mas o quanto uma dessas pessoas que a gente está trabalhando para proteger não colaborar, não ajudar, pode se tornar inconveniente ou um grande problema? Vou começar. Eu tenho uma história muito boa que aconteceu comigo numa outra empresa que eu trabalhava, que o executivo ele gostava dos seus carros importados e aqueles carrões e tal, e a escolta, ele tinha escolta, e a escolta com um carro bem mais simples que aquele que era usado pelo executivo, né? Não tem nem como começar a brincar, né, Edson? Então, ele entrou numa estrada e ele acelerou o carrão dele, foi embora. Depois de 1h30, mais ou menos, que ele estava na estrada, a equipe já tinha reportado, né, para a coordenação, falando, olha, o executivo entrou na estrada, ele ultrapassou ali o limite de velocidade, ele foi embora e a gente não conseguiu acompanhar. Eu falei, muito bem, não é para acompanhar, vocês têm que ficar no limite da via, no limite da estrada, porque senão vocês estão se colocando em risco de forma desnecessária. Depois de 1h30, esse mesmo executivo ele me ligou e falou, olha, Beni, preciso te falar uma coisa. Eu falei, não, pode falar. A segurança me perdeu. Eu falei, desculpa, não entendi. Como a segurança te perdeu? Não, eu vim aqui para a minha fazenda e assim que eu consegui entrar na rodovia, em São Paulo estava um trânsito terrível, mas assim que eu consegui entrar, a segurança me perdeu. Eu falei, olha, eu vou discordar de você. Na verdade, foi você que perdeu a segurança. Porque quem precisa da segurança é você. Quem tem um risco é você. Quem pode acontecer alguma coisa não é com eles. Eles sabem cuidar deles. É você. Quem paga pela segurança é você. Então, você perdeu a segurança e não a segurança te perdeu. Claro que essa foi uma discussão longa, mas acho que é para a gente embasar essa questão de que o protegido é uma peça essencial dentro do sistema de proteção. Se ele entender e colaborar, o sistema de proteção fecha. Se não tiver a colaboração do protegido, esquece. Não existe sistema de segurança pessoal. Não sei se existe aí uma concordância, mas peça essencial. É uma relação de confiança, né? Então, é exatamente o que foi mencionado anteriormente. Poxa, eu vou expor o meu dia a dia, toda a minha rotina. E é uma questão que é fundamental. O protegido precisa exatamente ter esse dinamismo, compartilhar, a comunicação tem que fluir, né? Porque senão a gente entra no risco, né? A gente muda todo o cenário, né? Como você mesmo mencionou, você protegeu, mensurou, ele se perdeu, né? E exatamente o risco dele aumentou potencialmente, porque justamente ele ficou sem a equipe de segurança. Então, essa base, essa relação, né, de confiança, ela se torna primordial. E muitos dos executivos começam sempre a conversa da seguinte maneira, eu sou low profile, eu não preciso de segurança, veja bem. Então, quando você mensura, você começa a ganhar confiança, trazer os riscos, a comunicação, você vai ganhando esse dimensionamento, porque ele é parte fundamental. Se ele, a família, as pessoas que estão ao redor dos protegidos não colaborarem, de fato, você tem um risco enorme.
Esse assunto da colaboração do protegido é muito interessante, tem muitas histórias, com certeza. E eu vou adicionar uma dificuldade a mais. Tem vezes que você nem tem um relacionamento próximo com o protegido, você tem relacionamento com a equipe do protegido, ou seja, que o cara não decide. O cara é uma celebridade, é um famoso, e ele não toma as decisões enquanto à segurança dele, sino que o manager dele toma as decisões por ele. Então, às vezes o cara aceitaria tudo que você está propondo, mas o time dele faz as coisas difíceis para vocês. Eu tive o caso agora, faz pouco tempo, eu publiquei, inclusive eu fiz a segurança do Hamilton aqui no Brasil. E olha, eu conversei com ele, mas ele não tomava as decisões da segurança dele. Era a equipe dele que tomava as decisões para ele. Então, ele não podia opinar sobre isso. Então, se ele aparecia, não aparecia, se ele subia a escada, descia a escada, se é a equipe dele. Então, isso aumenta a dificuldade, porque você não consegue estabelecer esse relacionamento, essa confiança com a pessoa. Ele tem que confiar em você porque falaram para confiar em você. Mas você tem que trabalhar com uma equipe, às vezes de 10 pessoas, que têm opiniões diferentes, que querem fazer coisas diferentes, e que você tem que convencer eles que você sabe do assunto, que você conhece o terreno, que tem que confiar em você. Então, às vezes é bem complicada essa questão de confiança. E depois, só uma pequena historinha, eu estava fazendo a segurança para o diretor global de uma empresa britânica, e ele falou com a gente, falou: olha, eu entendo que é importante que vocês estejam aqui, eu não quero que vocês vão embora, mas eu não quero ver vocês. Eu quero que vocês estejam, mas não quero que vocês apareçam eu não quero ver vocês. Eu quero ser cuidado, mas eu não quero ter vocês na minha frente. Se virem. E a gente, tivemos que adaptar, não estávamos muito de acordo, mas tivemos que nos adaptar para isso. Então, correu tudo bem e tal. Chegando no aeroporto, terminou a visita, ele chegava ao aeroporto no Rio, em Galeão, para voltar para o Reino Unido, e ele teve um problema com o embarque, não lembro. E aí, claro, cadê a segurança? Cadê Alex? Estava me ligando, cadê você? Olha, eu estou aqui fora, mas você pediu... Não, vem aqui agora. A gente teve que ir, resolver tudo para ele, e no final obrigado, trabalhou bem. Você fica com essa raiva de... Vai se... Mas enfim, a gente tem que usar o nosso conhecimento, nos adaptar às diferentes situações e fazer dar certo. Às vezes até parece que temos que fazer meio que magia para tudo dar certo, mas assim que funciona. Essa é uma atividade essencialmente de gestão, né? Então, quando nós desenvolvemos um programa de proteção de executivos, necessariamente nós vamos inserir nesse programa algumas atividades, né, alguns treinamentos, e a família é parte desse processo, até para a direção defensiva e evasiva. Se eventualmente ele estiver dirigindo o próprio veículo, ele também tem que saber o que ele deve fazer, o que ele pode fazer, o que não pode fazer, o que é uma blindagem, como é que funciona, como é que ele potencializa esse recurso. Ele tem que saber como que funciona um trabalho de escolta. E muitas vezes, em treinamentos, a gente coloca ele para fazer escolta de alguém, para ele entender, de fato, como isso funciona. E é uma atividade essencialmente de gestão. Então, se ele não cumprir determinado protocolo, se ele é um funcionário da empresa, ele também deve sofrer sanções aí por estar recusando uma atividade que ela é muito séria. Nós estamos aqui brincando de segurança. Nós estamos aqui cuidando das pessoas e cuidando das organizações. Então, se ele não está interessado na própria segurança, isso deve ser reportado. E muito seriamente. Então, é uma atividade essencialmente de gestão. A gente conectar tudo dentro de um sistema de atendimento, de maneira que ele saiba o que deve fazer, ele conheça o sistema de segurança, a secretária também tenha passado por um treinamento, a equipe tenha passado por treinamento, os colaboradores domésticos, então está lá a copeira, arrumadeira, né, que está fazendo a limpeza ali, saber sobre segurança e sentir a segurança, é o que a gente chama de segurança invisível. De vez em quando, né, a gente vai lá num cliente, vai tomar um café, lá, eu gostaria de tomar um café, dona Maria, tudo bem, dona Maria? Tá. O cara da segurança veio aqui conversar comigo, o que é isso?
essa invisibilidade também, que faz parte da estratégia de proteção. Então, a gente vai educando essas pessoas para isso. Uma palestra para os funcionários, de uma maneira geral, olha só, a segurança está presente aqui, os caras estão aqui, vem com esse papinho mole de vez em quando de segurança, mas o que é isso aí que está acontecendo? Então, isso faz parte do nosso papel. E assim a gente vai educando as pessoas. De vez em quando escapa algum comportamento como esse, não quero você por perto, quero low profile, né? A gente vai, cuida lá do traje, muda o traje, muda um pouquinho o distanciamento, a gente se adapta, né? Mas não quer dizer que a gente está fora, né? Estou de olho aqui também. Bom, eu ia perguntar sobre time, né, sobre equipe, mas eu acho que nessa parte de segurança invisível eu me adequaria, né? O resto eu já não tenho certeza, porque afinal de contas a gente sempre tem um protótipo padrão de quem trabalha na segurança, né? A gente tem dois extremos: ou é uma pessoa muito grande e forte que tem 35 artes marciais no currículo, ou é um hacker, né? A gente vai de um extremo ao outro muito fácil. Mas quando a gente pensa em compor um time de segurança executiva, quais são as partes e peças humanas ali de qualidades, de técnicas, que são importantes para que a gente monte um bom time? Se eu posso só dar uma pincelada nisso aqui, isso aqui é bastante importante, essa questão, quando a gente vai destinar um grupo de pessoas para fazer proteção de alguém, existe uma coisa chamada perfil profissiográfico. O perfil profissiográfico junta lá, eu quero uma pessoa de tal idade, tal sexo, altura, peso, de acordo com o executivo que ele vai trabalhar, vai fazer segurança de uma pessoa mais idosa, vai fazer segurança de um jovem, adolescente, de uma pessoa com uma dificuldade, por exemplo, lá, um cadeirante, e vai precisar ter um esforço físico. Então, nós temos uma questão toda de um perfil da pessoa, escolaridade, nível de conhecimento. Aí entra também uma questão psicológica. Então, ele aguenta ficar acordado por tanto tempo, ele aguenta passar uma noite, aguenta uma viagem, como que ele se relaciona com o estresse, com a pressão, com o comando, com o trabalho em equipe. Então, isso chama-se perfil profissiográfico. Nós juntamos, então, essa dimensão psicológica e juntamos uma outra dimensão do perfil que a gente quer. E aí partem para os processos seletivos. Aí, nos processos seletivos, nós vamos verificando isso. Tem muita gente que... vou checar a questão financeira, quero saber como é que está esse cara, se ele não está devendo muito. Ele tem um padrão de consumo diferente do executivo e ele vai conviver com aquele padrão superior, como é que ele vai lidar com isso? Se eu tenho alguém que tem uma pressão, um problema frente à pressão de consumo, ele vai apresentar problema lá na frente, ele vai querer comprar o perfume lá que o executivo usa, vai querer comprar o terno que o executivo usa, que ele começa a se encantar, então nós vamos ter problemas. Questões criminais, se é a pessoa que vai dirigir também, ele está habilitado ou não. Outro dia contrataram lá uma pessoa para ser um motorista que ele estava com a CNH cassada. Ele não pode exercer aquela atividade. Então, aí vem direção, aí vem teste de integridade, os testes israelenses que são muito bons, que nos ajudam bastante. Então, dentro do perfil, a gente traça o perfil, aí vai para o processo seletivo, com uma série de etapas. Inclusive, uma entrevista com o próprio executivo. Uma das etapas, que é a entrevista de empatia, que nós chamamos, é o executivo entrevistar, porque ele vai ser parte também da tomada de decisão de estar contratando aquele agente lá para a tua equipe. Isso vai fazer com que ele se sinta também responsável por aquela pessoa e não simplesmente a gente tem um esforço enorme para contratar alguém, daqui a pouco, não gostei desse aqui, troca. E é difícil mão de obra, né? Não é simplesmente troca. Não, espera um pouquinho, o senhor também participou do processo seletivo. Então, o senhor sabe com quem o senhor está lidando. Desculpa, é só para dar uma introdução. Não, acho que você falou muito bem aqui. Assim, claramente é o ponto mais vulnerável da segurança, falar de pessoas, né? Então, além de todo esse processo, que realmente tem que ser muito bem refinado, tanto nas avaliações técnicas, até na parte pessoal mesmo, incluindo toda a parte de até... pode ser com um excelente currículo, com um excelente histórico, e aí ele vai manusear uma arma e não tem habilidade, não tem coordenação motora, né? São casos como esses assim que são fundamentais. E quando você fala da parte da segurança, né, você pode ter o melhor projeto, ter feito a melhor análise de risco, ter escrito os procedimentos de emergência, rotina, mas quando você fala de pessoas, é ali que é o elo mais crítico, né? E esse processo seletivo, né, que realmente é muito rígido, eu me recordo muito bem, a gente faz muito essas avaliações. Já tivemos casos de 100 pessoas a serem triadas e não preencherem nenhuma o requisito, a necessidade da vaga.
Você fala, poxa, mas como não? Não tem como classificar uma pessoa que realmente tem todas as habilidades, mas por uma questão de compliance ético, né, ele não foi aprovado. E mais que isso, o treinamento é fundamental, né, para essas pessoas, né, porque hoje a gente, querendo ou não, nós somos carentes, né, temos aí uma reciclagem a cada 2 anos, mas, poxa, manusear uma arma é um risco enorme, né? Então, muitas das famílias se preocupam, poxa, mas uma arma, não, mas não tem perigo se ele é bem treinado. Mas quando a gente fala bem treinado, hoje existem diversas maneiras, conceitos, né, como um todo, onde você vai realmente fazer com que aquele agente de segurança esteja altamente preparado. E que, de fato, quando houver a necessidade, né, ele possa atuar. Então, a gente eleva muito o nível de conscientização para que ele saiba suportar qualquer situação do dia a dia, né? E na emergência também está pronto para proteger aí as pessoas como um todo. Legal. Bom, a gente tem um pouco de tempo ainda para conversar e eu não posso deixar passar batido que nós estamos num evento da área de segurança voltada para a eletrônica, né? Você falou que a respeito... as pessoas sempre são um elo mais fraco, mais problemático. Vamos falar daquilo que nunca dá falha, é sempre muito bem implementado e bem projetado, que é a segurança eletrônica, certo? Como é que entra os componentes da segurança eletrônica no apoio a essa função? Né? Eu já me frustrei uma vez, eu bati um papo com o Beni, inclusive, né? Pensando, poxa, deve ter milhões de coisas, né? Mas não, é muito mais simples do que se pensa muitas vezes, ou, é como o Alex estava explicando, dimensionado para aquela necessidade. Então, eu queria pedir tanto para o Beni como para o Alex, para a gente poder encerrar aqui essa nossa participação, falar um pouquinho dessa questão da parte eletrônica, que é onde a gente respira no nosso dia a dia, por favor. Silvano, eu vou responder a tua pergunta, mas eu queria só fazer um comentário sobre a questão do time, que era a discussão anterior, que acho que é quase que um alerta. Não trabalhem com a ilegalidade ou a informalidade quando o assunto é segurança executiva ou segurança pessoal. Fujam disso. Isso é um veneno para o nosso setor, é um veneno para a segurança. Essa coisa de, contrata um cara aí, paga por fora. É rapidinho, né? É rapidinho, não é só hoje, é rapidinho, paga por fora. Tem um cara que faz um bico aí e tal. Fujam disso, tá? Existem hoje, pela lei brasileira, 2 formatos, que é através de uma empresa de segurança ou através do formato orgânico, onde a própria empresa tem autorização da Polícia Federal para atuar pela Lei 7.102 na área de segurança. Então, a formação do time ela começa aí. Essa é uma bandeira que eu levanto, que é muito importante. Não a informalidade, porque a informalidade, ela na verdade, ela está alimentando o crime. A informalidade é crime. Então, como profissionais na área de segurança, não vamos alimentar o crime. Tá? Então, é quase que uma bandeira que eu tenho aqui, um alerta. E eu, depois, quem quiser me procurar, eu explico todos os caminhos legais. Ou a ASIS. Ou a ASIS, exatamente. Faz o jabá da ASIS também, né? Exatamente. Para explicar todos os caminhos legais, formais, corretos, para fazer uma boa proteção executiva e uma segurança pessoal. Desculpa, eu tinha que trazer esse tema aqui. Quando a gente fala de equipe, fala de time. Falando de tecnologia, vou jogar de novo o balde de água fria. A tecnologia ela é muito importante, né? Eu sou tecnólogo, eu sou formado, a minha primeira formação é em tecnologia, depois eu me especializei na área de segurança. A tecnologia ajuda muito, mas não substitui. Tá? Quando a gente fala em tecnologia voltada à parte de segurança pessoal, a gente está falando muito mais hoje da parte de inteligência, né? De você buscar fontes abertas, de você ter informações sobre com quem essa pessoa está lidando, aonde ela está frequentando, quem são essas pessoas que estão dentro do networking dela. Olha, uma pessoa de fora se aproximou, quem é esse cara que se aproximou? Então, a tecnologia ela vai ajudar muito nesse sentido. É claro que quando você fala, por exemplo, em blindagem, a blindagem de 10, 15 anos atrás para a blindagem usada hoje, a tecnologia mudou completamente, né? Você tinha lá as chapas de aço no passado, para quem
quem estava mais lá atrás. Hoje você tem Kevlar, tem materiais muito mais tecnológicos, mais leves, mais baratos. Então a tecnologia nesse sentido também ajudou muito. Câmeras com identificação, câmeras em veículo, rastreadores. Quer dizer, você tem uma parte tecnológica e de inteligência muito forte. Mas quando você fala em proteção mesmo executiva, quando o nível de risco carece, o homem de segurança nada substitui um agente muito bem treinado, atento e pronto para atuar preventivamente. Perfeito. Eu concordo com o que o Benny falou. A tecnologia é ótima, mas assim sempre tem o mas, né? Tudo, como eu falei, tudo vai surgir, tudo vai, inclusive que tecnologia vou utilizar, que tecnologia preciso utilizar, vem da análise de risco, do risk assessment, de cada situação, de aonde que o executivo vai, mas nada substitui, assim, não tem receita de bolo já preparada para copiar e colar. A gente precisa pensar e analisar cada situação. Então não dá vou botar um drone seguindo ele e o rastreador e pô, ele está seguro porque eu sei onde ele está. Não é assim. Então, assim como a gente não é automaticamente que a gente vai colocar um guarda-costas com ele. Bom, não é automaticamente qual é a tecnologia que a gente vai utilizar. Depende muito de cada situação. E eu acho que o fundamental, e relacionado com o que a gente estava discutindo antes, sobre o time de proteção pessoal, ou seja, eu acho que o fundamental, inclusive para o bom uso da tecnologia, é você ter um bom gestor que tenha contratado e que tenha um ótimo relacionamento com a equipe de campo. Então você precisa essa união da pessoa faz a gestão, que faz o planejamento, que implementa a política de segurança, de proteção pessoal, de segurança pessoal, com as pessoas que estão no campo, que estão no terreno, junto com o protegido, porque você tem as duas partes, né? Então a integração disso, acho que o sucesso depende muito dessa integração e do uso apropriado dos meios que tem, sejam tecnologia ou não. A tecnologia ajuda, mas acho que é uma ferramenta. Perfeito, muito bom. Bom, nosso tempo está se finalizando, então vou pedir para, começando do Roberto para cá, se vocês puderem, por favor, deixar uma última mensagem aqui. Sabe como é que é? O meu guarda-costas está vindo me buscar daqui a pouco, eu não posso perder a hora. Roberto, por favor. Bom, pessoal, o que eu posso fazer aqui é um resumo que vocês perceberam pelo nosso bate-papo, que nós estamos tratando de governança, né, corporativa. Então, a atividade de proteção de executivos é uma atividade essencialmente de gestão, está dentro de um sistema de atendimento, de maneira que a gente vá colocando todos esses recursos, todos conectados, né, interligados, integrados, quer seja, né, de eletrônica, de processos, mas de maneira que a gente consiga fazer uma proteção profissional. Então, vamos fugir dessa ideia de romantismo, que é bonito, não é nada disso. Então, cada recurso ele tem uma tarefa e essa tarefa deve ser executada e auditada o tempo todo. Então, pensem na política de proteção de pessoas com todos esses componentes. Organize isso é a lei, depois vem os decretos-leis, que são aí os manuais de como que deve funcionar cada componente desse. É uma atividade de gestão, então nós precisamos gerenciar, nós precisamos manualizar, nós precisamos normatizar tudo, e aí depois vem treinamento, aí depois vem mais auditorias, de maneira que a gente mantenha o plano inicial, essencialmente de gestão. Uma coisa que para fechar, e uma coisa que a gente não falou é como... porque chega uma hora que você precisa vender o seu... programa de segurança pessoal, programa de proteção executiva, porque custa caro, tudo é dinheiro, você tem que, né, tecnologia, agentes, tem pessoal que trabalhando, tem salários, então, assim, não automaticamente todo executivo, todo mundo vai comprar a ideia, mas então você precisa saber como justificar a importância disso. Então, depois que você tem a sua análise de risco, se que você tem o convencimento, comprova-se com análise de que é necessário, de que... Então você... Ou seja, na verdade, vale a pena e muito se você chega na conclusão de que precisa, porque
para dar um exemplo, se você tem um programa de segurança que te vai custar 200 mil no ano, tá, mas e se o executivo, e se o risco de sequestro para uma pessoa você determinou que é alto, então, se o executivo é sequestrado, quanto que isso vai custar para a empresa? E além, obviamente, da vida, da proteção à vida, mas vamos deixar isso de lado, que isso, obviamente, que... Mas se ele foi sequestrado, quanto que isso pode custar para a empresa? Então, eu acho que é muito importante a gente não somente fazer um bom análise de risco, mas realmente planejar como que a gente... Ou seja, vale a pena ter um programa de proteção executiva? E se vale a pena, como que eu vou vender isso? Como que eu vou convencer a minha organização, a minha empresa, de que a gente precisa e que vale a pena, de que tem retorno? E complementando, estamos falando de pessoas, de vida, né? Então, aparenta ser algo simples, uma gestão, tecnologia, investimentos, mas não, é a vida do outro, do protegido. Então, é um assunto extremamente complexo, sério, né? E que no Brasil a gente vive essa insegurança, né? No dia a dia, a criminalidade urbana ela está presente. E como o próprio Beni começou no início, essa proteção pessoal que também tem características e proteções para todo mundo, né? Então, ela tem um overview, né, para diferentes proteções para as pessoas. Então, espero que a gente tenha desmistificado aqui hoje para vocês essa questão da segurança executiva, né, que é a nossa segurança pessoal, que serve para cada um de nós. Legal. Acho que o que eu falar aqui eu vou ser repetitivo. Discussão de alto nível, a gente podia aqui ficar um tempão, começar a entrar com profundidade em cada um desses assuntos. Acho que é um assunto super bacana. Acho que eu queria, talvez em nome de todos aqui, vou me dar essa liberdade em agradecer o convite, Silvano, da Avantia, de todas as empresas que estão apoiando. Nós precisamos de mais eventos como esse para discutir segurança, para falar em alto nível, né? Com boas fontes. A gente precisa de momentos como esse para melhorar o nosso networking, para conhecer gente muito bacana, muito boa e discutir assuntos ligados à segurança. Então, quero só deixar esse agradecimento como o meu speech final. Fantástico, concordo com vocês. Então, muito obrigado pela presença de vocês, tá certo? E vamos para isso, pessoal. Que time, hein, pessoal? Que time, ó. Pode sair por aqui, ó. Vamos receber os presentinhos.